Capítulo 14. Promessa Oriental. Bonaparte chegou a Paris em 5 de dezembro, às 5 horas de uma noite escura de inverno, em um coche postal ordinário, vestido à paisana, com um largo chapéu de abas largas, escondendo seu rosto, acompanhado pelos generais Berthier e Championnet, também sem uniforme. Dirigiu-se para sua casa na Rue Chantereine, que estava vazia desde que ele deixou Josefina para trás em sua rápida passagem por Rastatt para chegar a Paris. Antes de se deitar, escreveu às pressas um bilhete para Madame Campan, pedindo que ela mandasse Hortense para ficar com ele, e marcou de encontrar Talleyrand na manhã seguinte. Bonaparte chegou ao Ministério das Relações Exteriores às 11 horas. Esperando na antessala de Talleyrand estavam duas pessoas eminentes que desejavam conhecê-lo: o velho almirante e circunnavegador Bougainville e a celebrada escritora e intelectual Germaine de Staël, que ele mal cumprimentou em sua pressa de partir logo para os negócios com o ministro. Foi o primeiro encontro entre os dois e Talleyrand ficou encantado, observando que, abre aspas, 20 batalhas ganhas caem muito bem com a juventude, com um belo olhar, com a palidez e com uma espécie de exaustão. Fecha aspas. Depois de uma hora de confabulação, eles partiram para encontrar os 5 membros do diretório que estavam reunidos nos aposentos de Barras, no Palácio de Luxemburgo. Bonaparte foi cumprimentado calorosamente pelo próprio Barras e por um outro diretor, o hediondamente feio Louis-Marie La Rivière-le-Pau, um sonhador mais interessado em horticultura e em seu projeto pessoal de uma nova religião, a teofilantropia, do que nas minúcias do governo. Jean-François Robel, mais prático e dominante, foi amigável, porém os outros dois, Lazare Carnot e Charles-Louis Letourneur, se mostraram hostis. Eles ficaram furiosos com o Tratado de Campo Formio e a destruição da República de Veneza. Embora não pudessem fazer nada quanto a isso, tendo em vista a popularidade de Bonaparte e a alegria universal trazida pela paz, demonstraram seus sentimentos, entregando a ele o comando do exército da Inglaterra e tornando-o delegado para o Congresso de Rastatt, ambas as ações planejadas para mantê-lo longe de Paris. Bonaparte ficou para jantar com Barras e depois foi para casa. À medida que a notícia de seu retorno se espalhava, as pessoas se perguntavam qual seria o seu próximo passo. Bonaparte seguia sendo o comandante do exército da Itália, havia sido designado para comandar o exército da Inglaterra e, como presidente da delegação francesa ao Congresso de Rastatt, ele comandava as tropas francesas na Alemanha. Várias unidades trafegavam pela França rumo à costa do Canal, passando perto de Paris. Bonaparte, portanto, estava em condições de tentar um golpe militar, e muitos esperavam que ele agisse. Haveria pouca resistência, uma vez que o general Pichegru, a grande esperança dos monarquistas, havia sido enviado para a Guiana, e Graco Babeuf, o líder da extrema esquerda, fora guilhotinado. Mas como a República não estava sendo ameaçada, ele não tinha um bom motivo para agir. Bonaparte devia voltar a Rastatt em pouco mais de uma semana, e nesse ínterim manteve a porta de sua casa firmemente fechada, instruindo seu criado a não deixar ninguém entrar e até mesmo a recusar receber cartões de visita. Para sua grande irritação,
o diretório decidiu realizar uma cerimônia em sua homenagem em 10 de dezembro. Porém, depois, ele voltou a se isolar, e no jantar do dia seguinte, para o qual convidou um punhado de intelectuais de renome, conversou sobre metafísica com o filosófico Abad Sieyès, sobre poesia com o poeta Chenier e sobre geometria com o matemático Laplace. Bonaparte só se arriscava a sair à paisana, com o rosto escondido por um chapéu, e quando foi ao teatro, sentou na parte de trás de seu camarote. Se o diretório o temia, ele receava que seus integrantes se sentissem ameaçados o suficiente para recorrer a medidas extremas. Não teve como evitar ir a um banquete para 800 convidados, realizado em sua homenagem pelas duas câmaras do parlamento em 24 de dezembro, na grande galeria do Louvre, onde estavam penduradas as telas enviadas por ele da Itália. Porém, não comeu nada. Quando jantava fora, só pegava algo de um prato, se já tinha visto alguém comer antes, e fora isso, se restringia a ovos cozidos, à prova de adulteração. Em 25 de dezembro, o Instituto das Artes e Ciências o elegeu como membro. Bonaparte ficou genuinamente empolgado. Abre aspas. As reais conquistas, as únicas que não trazem arrependimentos, são as que nos levam a superar a ignorância, escreveu na sua carta de aceitação. A mais honrada ocupação e a mais útil a toda a nação é a de contribuir para a extensão do pensamento humano. Fecha aspas. Prosseguiu, declarando que a real grandeza da República Francesa deveria estar ali. No dia seguinte, assumiu a sua vaga entre seus amigos Monge e Berthollet. Ele participaria de mais de uma dúzia dos encontros do Instituto ao longo dos 3 meses seguintes, conquistando vários admiradores em meio à elite intelectual francesa. Costumava passar horas com cientistas, agindo como o pupilo, ávido por saber mais, ou espantando-os com seu conhecimento, lisonjeando-os com seu interesse cheio de deferência, declarando que a guerra, que poderia às vezes ser necessária, era um negócio vil que não podia aspirar ao nível das artes e das ciências que eles praticavam. Embora sua amizade com o monge, que tinha o dobro da idade dele, Berthollet e alguns dos outros fosse sincera, seu flerte com os intelectuais era calculado. O mesmo valia para o establishment artístico. Espantosamente, para alguém tão impaciente, ele passou nada menos de 3 horas posando para o pintor Jacques-Louis David. Ah, meus amigos, que cabeça ele tem! É pura, é magnificente, tem a beleza da antiguidade. Davi exclamaria mais tarde. Tudo posto, meus amigos, eis um homem para quem se ergueriam altares naqueles dias. Sim, meus caros amigos, Bonaparte é meu herói. O fato de ele ser membro do Instituto também permitiu que contornasse uma questão espinhosa quando o diretório insistiu que ele participasse da cerimônia realizada anualmente em 21 de janeiro, celebrando a execução de Luís XVI. Ele tentou se livrar da participação, alegando que não tinha cargo público, afirmando que a suposta celebração era inadequada por comemorar um desastre nacional, que nenhum governo, somente uma facção, se dignaria a celebrar a morte de um homem, e que isso não era causa de nenhum mérito para a República, nem facilitava suas relações com outros países da Europa, que na sua maioria eram monarquias. Os membros do diretório estavam inflexíveis, temendo que a ausência dele fosse interpretada como um sinal de desobediência e sinalizasse com esperanças aos monarquistas. Bonaparte acabou concordando em participar usando o uniforme do Instituto, o que ressaltava que o seu comparecimento era mente oficial
e não refletia seu ponto de vista. Ele foi cuidadoso em manter bom relacionamento com os membros do diretório, e La Rivière-le-Pont ficou encantado com a modéstia e o modo de vestir de Bonaparte, com a sua aparente preferência por ficar em casa e seu declarado interesse pela teofilantropia. Sempre discreto, Bonaparte encarnava todas as coisas para todos os homens. O ministro da Prússia ficou lisonjeado quando ele cantou loas a Frederico o Grande, desdenhando de suas próprias vitórias, como resultado de, entre aspas, sorte e um pouco de esforço. Como comandante do exército da Inglaterra, Bonaparte supostamente deveria invadir a Grã-Bretanha. Ele via a França como a nova Roma e a Grã-Bretanha como Cartago, e sua vaidade foi premiada pelo sucesso de uma peça intitulada Scipion l'Africain, em que a plateia via paralelos entre ele e Scipião. Outra, sobre a queda de Cartago, fazia alusões ainda mais óbvias à jornada heróica em que ele estava prestes a embarcar. Mas é difícil saber se ele em algum momento chegou a levar a possibilidade a sério. Uma semana depois de seu retorno a Paris, em 13 de dezembro, Bonaparte deu suas primeiras ordens relativas à invasão, e ao longo dos dias seguintes teve uma série de encontros com o ministro da Marinha. A Marinha francesa tinha sido irremediavelmente danificada pela Revolução. Tripulações se amotinaram e razões ideológicas impediam que a disciplina fosse restabelecida. Em 1792, apenas 2 dos 9 almirantes e 3 dos 18 contra-almirantes não haviam deixado seus postos, e 3/4 dos capitães haviam abandonado a marinha. Treinar substitutos era impossível, já que a maior parte dos navios estava confinada aos portos pelo bloqueio britânico, e depois da perda de tantos marinheiros em Toulon, a Marinha Francesa não estava disposta a levar em frente uma operação como a que se desenhava. É questionável que Bonaparte desejasse invadir a Inglaterra. Ele sentia admiração pelos britânicos, condenava o diretório por não ter assinado um tratado de paz no verão anterior e repreendeu Barras pela beligerância do discurso feito na cerimônia de 10 de dezembro. Ele consultou Wolfe Tone e outros revolucionários irlandeses, mas não ficou impressionado. Caso tivesse a pretensão de levar o plano adiante, teria se dedicado à tarefa com a dedicação de sempre, passando noites estudando mapas e inspecionando portos de embarcações, identificando locais de desembarque e organizando a força invasora. Ele não fez nada disso, e só depois de um mês apresentou um plano ao diretório, quando no passado havia produzido documentos do gênero em questão de dias. É de se questionar se os próprios membros do diretório acreditavam na possibilidade de uma invasão bem-sucedida. A chegada de Josefina, em 30 de dezembro, pôs fim à vida discreta de Bonaparte. No mesmo dia, a Rue Chantereine foi rebatizada de Rue de la Victoire, Rua da Vitória, e naquela noite eles foram ao teatro. 4 dias depois, compareceram a uma festa em homenagem a eles, organizada por Talleyrand, um evento de grandes proporções para 200 convidados, amplamente comentado pela grandiosidade e pela elegância típica do antigo regime. As salas foram decoradas com árvores e folhagens, com panos de fundo que apresentavam visões de um campo militar. As mulheres usavam diminutos vestidos gregos, e embora Josefina se destacasse, Bonaparte esteve discreto em trajes civis e não ficou por muito tempo. Ele se irritou quando Madame de Staël o envolveu em uma conversa. Mais tarde diria que ela havia tentado seduzi-lo, porém, nessa ocasião, ele foi simplesmente rude.
Quando ela perguntou que tipo de mulher Bonaparte respeitava mais, sem dúvida esperando uma resposta lisonjeira, ele respondeu lacônico que estimava apenas as que tinham muitos filhos, antes de se virar para falar com o embaixador otomano Ali Efendi. A opinião que ele tinha sobre as mulheres não iria melhorar se dependesse do comportamento de Josefina. Quando partiu para Rastatt, ele a deixou em Milão, de onde a esposa devia viajar diretamente para Paris. Josefina prolongou a viagem para ter tempo para seu romance com o tenente Charles, que viajava com ela. Quando chegou a Paris, ela demitiu sua criada Louise, que a desagradou ao ter um flerte com Junot enquanto os dois estavam a caminho da Itália. Louise se vingou contando a Bonaparte sobre Hippolyte Charles. Ele repreendeu a esposa furiosamente, mas ela conseguiu aplacá-lo. Em meados de janeiro de 1798, já estava claro que a presença de Bonaparte em Rastatt não era, afinal, necessária, o que não lhe deixou nenhuma desculpa para adiar uma invasão da Inglaterra na qual ele não pretendia embarcar. Ele tinha aos poucos ganhado a confiança dos membros do diretório que se encontravam com ele regularmente e pensava em se tornar um deles, mas, por não ter chegado aos 40 anos, não cumpria os requisitos. Muitos o incitavam a dar um golpe de Estado, mas ele achava que a hora não tinha chegado e continuava incerto sobre a profundidade e a duração de sua popularidade. Havia rumores sobre tramas para envenená-lo, e ele sabia que tinha inimigos em ambas as extremidades do espectro político. Era hora de voltar à sua atividade profissional e assumir o comando de um exército, sabendo que lá ele estaria seguro. Como a Inglaterra era um objetivo pouco promissor, a única alternativa viável era a invasão do Egito, defendida por Talleyrand. Em 25 de janeiro, chegou a Paris a notícia da morte do embaixador francês em Constantinopla. Enquanto o diretório discutia as implicações, Bonaparte começou a trabalhar com Talleyrand em um novo relatório que o ministro entregou a eles no dia seguinte. Era uma repetição dos velhos argumentos, acrescentando que a corte otomana havia efetivamente perdido o controle do Egito e não iria se importar se a França administrasse a colônia, desde que ela mantivesse a soberania nominal. O governo corrupto e retrógrado dos mamelucos simplesmente seria substituído por um governo francês, e a corte otomana podia, na verdade, ser beneficiada por um arranjo desse tipo. Os diplomatas franceses na região diziam unanimemente que o governo mameluco era impopular entre os próprios egípcios, que desejavam ser libertados. Talleyrand se propunha a ir ele mesmo a Constantinopla para preparar tudo. O diretório estava dividido e aparentemente continuava preferindo uma invasão à Inglaterra. Em 23 de fevereiro, depois de visitar Étaples, Ambletoise, Boulogne, Calais, Dunkerque, Newport, Ostende, Gand e Antuérpia, Bonaparte relatou que a invasão era impraticável. No dia seguinte, discutiu suas impressões com os membros do diretório e declarou que não aceitaria o comando, prontificando-se a renunciar a seu posto. Robel, que o detestava, entregou uma caneta a Bonaparte. O gesto foi um golpe em sua vaidade, mas nada além disso. O diretório não desejava um herói de guerra descontente andando por Paris, e foi necessário encontrar uma missão para ele. Em 5 de março, eles sancionaram o plano de invasão do Egito. Financiar a expedição não era um problema. A Confederação de Cantões Suíços, frágil e bastante conservadora, forneceu uma base para agentes secretos britânicos e acesso militar às fronteiras, não apenas da França,
como também da República Irmã Cisalpina, o que havia muito tempo incomodava o diretório. Bonaparte já tinha fatiado a região da Valtelina e acrescentado parte dela à República Cisalpina, passando desse modo a ter controle sobre o Paço do Simplon. O diretório incentivou os jacobinos rebelados em várias partes do país, e tropas francesas marcharam para derrubar o mais conservador dos governos suíços, no cantão de Berna, cujo tesouro, junto com seus 2 ursos emblemáticos, foi enviado a Paris no começo de março. Bonaparte começou a trabalhar no planejamento da expedição. O novo exército do Oriente seria composto principalmente pelos homens do exército da Itália. Eles embarcariam em Toulon, Marsella, Ajaccio, Gênova e Civitavecchia. As respectivas frotas se reuniriam em Malta, que deveria ser capturada pela França como primeiro passo para não permitir que a Marinha Real tivesse bases no Mediterrâneo. O passo seguinte seria desembarcar no Egito, derrubar o governo mameluco e organizar o país. Uma base naval seria criada em Suez, o que permitiria uma conexão com a colônia francesa de Ile-de-France, Ilhas Maurício, cuja posição estratégica no Oceano Índico poderia ser explorada para objetivos comerciais e militares. Assim que fosse viável, o Istmo de Suez receberia um canal. O plano só podia funcionar caso a Marinha Britânica ficasse longe do Mediterrâneo. Por isso, tudo foi mantido em sigilo e os preparativos para a invasão da Inglaterra continuaram. Bonaparte estava pensando em algo além da conquista. Enquanto estavam na Itália, Monge tinha chamado a atenção dele para a disparidade entre quanto se sabia sobre as civilizações greco-romanas e sobre quão pouco se sabia sobre a civilização egípcia. E quando discutiram a possibilidade de uma invasão, ele havia sugerido que uma comissão de especialistas deveria acompanhar o exército para estudar as pirâmides e outros vestígios. Bonaparte concordou e seus infinitos interesses sugeriram algo mais. Ele pensava em estender os frutos do iluminismo para terras atrasadas. A regeneração daquilo a que ele se referia como sendo o berço da civilização pela nova metrópole, que era a França. O empreendimento seria benéfico para a humanidade, uma viagem de descoberta e iluminação. Bonaparte decidiu levar consigo os nomes mais destacados das artes e das ciências, além de engenheiros e técnicos que desenvolveriam o país. Em sigilo, começou a abordá-los sem contar seu destino. Alguns, como o pintor Davi, se recusaram. O compositor Méhul também rejeitou a proposta, assim como o poeta Ducis e o renomado barítono François Lahy, que Bonaparte imaginou cantando odes oceânicas diante das tropas em marcha. Ele teve uma imensa dificuldade para convencer Monge, que acreditava estar velho demais e que ainda estava na Itália. O próprio Bonaparte visitou Madame Monge, forçando-a a usar de sua influência sobre o marido. Bonaparte fez com que Bourrienne montasse uma biblioteca de viagem organizada nas seguintes categorias: 1. Ciências e artes. 2. Geografia e viagens. 3. História. 4. Poesia. 5. Romances. 6. Ciências políticas, que continha o Velho e o Novo Testamentos, o Corão e o Vedanta. Ossian ganhou um lugar de destaque. A Nova Heloísa de Rousseau e Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, estavam entre os romances. Ele também fez com que enviassem 2.000 garrafas de bom vinho Borgonha para Toulon. Para manter os soldados felizes, ele queria levar junto uma trupe de atores da comédia francesa. Ao que parece, também mandou fazer, abre aspas,
um capacete de ouro ricamente decorado, que o fazia parecer, abre aspas, um ator em uma ópera, fecha aspas. Como havia um risco de a frota ser interceptada pelos britânicos, Josefina não iria navegar com o marido. Ele mandaria uma fragata pegá-la depois de ter desembarcado e pacificado o Egito. O casamento havia passado por mais um grande trauma em meados de março, quando Joseph ficou muito satisfeito em mostrar ao irmão provas de que sua esposa continuava mantendo o caso com o tenente Charlie despudoradamente debaixo do nariz de Bonaparte, encontrando-o regularmente à tarde na casa de um fornecedor militar no Faubourg Saint-Honoré. Mentirosa nata, Josefina negou tudo e desafiou Bonaparte a se divorciar dela. Para Charlie, ela escreveu sobre o amor que sentia por ele em termos tórridos e sobre o ódio que sentia pelos Bonaparte. Hippolyte, vou me matar. Ela escreveu em 17 de março. Sim, preciso pôr fim a uma vida que me será um fardo caso não possa dedicá-la a você. Eles podem me atormentar o quanto quiserem, mas jamais vão me separar de meu Hippolyte. Meu último suspiro será para ele. Adieu, meu Hippolyte. 1000 beijos ardentes como o meu coração e tão cheios de carinho quanto ele. Como sempre, ela conseguiu aplacar Bonaparte, a quem pareceu ter ficado sinceramente cada vez mais apegada. Ele comprou uma casa na Rue de la Victoire, inserindo uma cláusula que garantisse a posse vitalícia do imóvel para a esposa caso ele morresse. Concordou também com o plano dela de comprar uma casa nas imediações de Paris, em La Malmaison. Em 17 de abril, Bonaparte deu ordens ao almirante Brueys, que comandaria a frota, para se preparar para partir em 10 dias. Há indícios de que ele fez uma última proposta aos membros do diretório para compartilhar o poder com eles, ressaltando que, caso a guerra com a Áustria recomeçasse, eles precisariam de um homem forte. Em 22 de abril, que deveria ser sua última noite em Paris, Bonaparte foi à récita de Macbeth. Porém, no dia seguinte, chegaram notícias de um incidente diplomático causado pelo embaixador francês na Áustria, General Bernadotte, que momentaneamente ameaçava provocar uma nova guerra. E só em 27 de abril o diretório achou que era seguro dar ordens para que ele partisse para Toulon. Ele foi a Saint-Germain com Josefina e Lavalette para visitar a sobrinha Émilie, com quem Lavalette ia se casar por ordens de Bonaparte, e para levar a sobrinha e Hortense a um piquenique no bosque. No dia seguinte, 30 de abril, participou de uma sessão do Instituto e depois foi ver os diretores, que o pressionaram a partir o quanto antes. Havia outros que seguiam insistindo para que ele ficasse e derrubasse o governo. Bonaparte precisa ou partir, ou destruir o diretório, ou ser esmagado por ele, escreveu a seus pais o coronel Morin, da 85ª Meia Brigada, revelando que até mesmo em Civitavecchia, onde ele estava estacionado, a situação política não era segredo. Bonaparte deixou Paris incógnito às 3 da manhã de 4 de maio, em um coche postal com um passaporte falso, acompanhado apenas por Josefina, Eugène de Beauharnais e Bourrienne. Viajaram até Lyon, onde embarcaram em um bote que os levou ródano abaixo até Aix, e de lá foram de carruagem até Toulon, onde chegaram nas primeiras horas de 9 de maio. Ele fez desfilar a 18ª e depois a 32ª e a 75ª Brigadas, todos velhos soldados de seu exército da Itália. Nós o saudamos com gritos empolgados, que duraram mais de 15 minutos, lembraria um oficial.
Bonaparte então andou em meio aos homens, falando com oficiais e soldados, e terminou com um discurso em que os comparava às legiões romanas conquistando Cartago. Lembrou ainda que apenas 2 anos antes os encontrara cobertos de trapos, levara-os à glória e satisfizera todas as suas necessidades. Pediu que confiassem nele e garantiu que eles voltariam com dinheiro para comprar terras suficientes para uma fazenda, 6 arpã ou cerca de 5 acres. O entusiasmo foi grande, e mesmo o hesitante monge se empolgou. Fui transformado num argonauta, escreveu a Bonaparte, comparando-o a Jasão, mas ressaltando que, em vez de ir em busca de um velo inútil, estaria levando a tocha da razão a uma terra onde havia séculos não existia luz. Monge estava entre os poucos que sabiam do segredo. Os demais foram mantidos no escuro e especulavam se seu destino seria a Inglaterra, Irlanda, Portugal, Brasil, Sardenha, Malta, Sicília, Gibraltar, a Crimeia ou mesmo a Índia. Bonaparte anunciou à 75ª Meia Brigada que ela serviria como, abre aspas, uma das alas do exército da Inglaterra, fecha aspas, que estava prestes a cruzar o mar e conquistar a Nova Cartago. Garantiu que destinos brilhantes estavam à sua espera, que embora fossem ter de superar grandes perigos e dificuldades, eles traziam benefícios duradouros para a pátria. O gênio da liberdade, que fez da República o árbitro dos mares desde seu nascimento, deseja que ela siga exercendo seu papel aqui e em terras mais distantes. Exortações semelhantes ecoaram pelo país. Alexandre subjugou a Ásia, os romanos conquistaram o mundo, ribombava o principal texto no L'Ami de Louis. Agora vocês podem e devem fazer mais, tornar o mundo feliz e livre. Em 13 de maio, os navios que estavam a caminho foram enfeitados com bandeiras e deram salvas de tiros, em homenagem a Bonaparte, que entrava a bordo do navio que comandaria a expedição, o L'Orient, com seus 120 canhões, um dos maiores navios da época e uma das poucas embarcações recém-construídas pelos franceses. Ele havia pedido ao almirante Brueys que lhe preparasse uma cabine, tendo em mente que iria passar muito tempo lá devido ao enjoo que sentia navegando. Brueys não poupou esforços e, de acordo com o responsável por cuidar dos uniformes, que foi conferir as instalações, tudo foi preparado do modo mais útil e agradável, com a maior sofisticação e bom gosto. O salão de companhia de Bonaparte lhe pareceu maravilhoso e apropriado para acomodar um soberano. Às 7 da manhã de 19 de maio, a imensa frota levantou âncoras. 5 dias depois, ela havia saído da Córcega, onde se uniu a uma flotilha que carregava um contingente de soldados de Ajácio e depois navegou pela costa da Sardenha. Os soldados foram mantidos ocupados com exercícios e aprenderam a escalar cordames e a operar canhões navais, ao passo que as bandas militares tocavam marchas empolgantes e hinos revolucionários. À noite, a música era menos marcial. A banda dos guias executava sinfonias inteiras. Depois de ter se recuperado dos primeiros episódios de enjoo, Bonaparte se interessou tremendamente por tudo o que tinha a ver com navegação. E nas noites, após o jantar, ou ouvia música, ou se reunia com seu séquito de generais e sábios. Eles se revezavam lendo em voz alta as obras de Montaigne e Rousseau, entre outros. Junot caía no sono e roncava alto, a ponto de ser dispensado. Bonaparte fez Arnaud ler a Odisseia para ele em voz alta, mas depois de um tempo declarou que Homero e os gregos, em geral, não eram heróicos o suficiente comparados com o oceano.
Ele produziu uma edição de luxo encadernada em pergaminho dos poemas do falso bardo, que mantinha na sua mesinha de cabeceira, e começou a declamá-los nas reuniões de seu grupo. Arnaud observou que ele lia muito mal, porém Bonaparte ficava extasiado com a sua própria interpretação e declarou que, perto de Ossian, Homero era só um velho pateta. Bonaparte era quem falava durante a maior parte do tempo, e embora fizesse observações originais e interessantes, era prolixo em generalizações absolutas, dizendo, por exemplo, que o único tema digno de uma tragédia teatral era a política, e que falar de amor numa tragédia significava reduzi-la a uma comédia. É questionável até que ponto ele achava que suas perorações eram levadas a sério. Em certa ocasião, começou a falar apaixonadamente contra a presença das mulheres na vida pública. As mulheres estão no cerne de todas as intrigas. Elas deveriam ser mantidas em seus círculos familiares, e os salões governamentais não deveriam permitir a sua entrada. Disse. Elas deveriam ser proibidas de aparecer em público, exceto se estiverem usando vestido preto e véu, em um mezzaro, como em Gênova e Veneza. Ele fazia tremendas digressões, pulando de um tema para outro. Num instante discutia os talentos militares de Aníbal e já no seguinte se permitia dar asas à imaginação. Se eu fosse senhor da França, declarou certa noite, gostaria de tornar Paris não apenas a cidade mais bela que já existiu, mas a cidade mais bela que pode existir. Gostaria de reunir em Paris tudo o que mais se admirou em Atenas e Roma, Babilônia e Mênfis. Imensos espaços abertos, embelezados com monumentos e estátuas, fontes em toda a esquina, para purificar o ar e lavar as ruas, com canais correndo por entre as árvores dos boulevards em torno da capital. Monumentos exigidos para uso público, como pontes, teatros, museus, com uma arquitetura que fosse tão magnificente quanto permitisse sua função. Todo o talento e todos os recursos estavam lá. Só seria necessária, abre aspas, uma inteligência para guiá-los e um governo que amasse a glória. Fecha aspas. Em 9 de junho, os contingentes de Gênova e Civitavecchia se juntaram à frota principal ao sul da Sicília, de onde a esquadra navegou rumo a Malta, o primeiro alvo da expedição. A ilha era uma fortaleza da última das grandes ordens de cruzados. Os Cavaleiros de São João e sua fortaleza em Valeta era uma das mais formidáveis da Europa. Porém, a ordem estava em declínio terminal e não era amada pela população. Seu grão-mestre Ferdinand von Rompesch era fraco e impopular, seus cavaleiros estavam desmoralizados e os franceses eram majoritariamente favoráveis à França. Isso era de conhecimento de todos, e várias potências, incluindo Grã-Bretanha, Rússia, Espanha e Nápoles, estavam de olho no porto estratégico. Bonaparte enviou uma mensagem ao grão-mestre para entrar no porto. Quando recebeu a resposta de que apenas 4 navios poderiam entrar por vez, entendeu isso como um movimento hostil e mandou que as tropas desembarcassem. As forças da ordem fizeram uma resistência simbólica e recuaram. Bonaparte enviou o mineralogista Deodat Dolomieu, um ex-membro da ordem, armado com um misto de ameaças e subornos. Não demorou muito para que se chegasse a um acordo e em 10 de maio, Valeta se rendeu. Rompesch recebeu a promessa de uma pensão e de um principado na Alemanha. Seus cavaleiros teriam uma compensação mais modesta, e os cavaleiros franceses ganhariam a possibilidade de voltar para casa ou de entrar para o exército francês. Bonaparte imediatamente deu início à transformação do governo da ilha
para alinhar a nova colônia à metrópole. Os títulos de nobreza foram abolidos, as ordens religiosas foram dissolvidas, o judiciário foi reformado de acordo com o modelo francês e os prisioneiros não criminosos foram libertados, assim como a maior parte dos escravos muçulmanos condenados às galés. O novo modelo francês de educação foi estabelecido, com o aluno mais brilhante de cada ano sendo enviado para estudar em Paris. Bonaparte chegou inclusive a desenhar um uniforme para eles. As formas introduzidas foram semelhantes às que ele havia imposto nas repúblicas Cisalpina e Ligúria, e claramente indicavam como ele gostaria de ver a França se reorganizar. A Igreja Católica foi deixada em paz depois de ter retirado a sua riqueza, e as religiões judaica e muçulmana receberam status igualitário. O tesouro e os ativos da ordem foram confiscados com os da igreja, que perdeu tudo que não fosse essencial a seus ritos. Os relicários foram derretidos, mas os cálices poupados. Em 19 de junho, a frota partiu, deixando para trás uma pequena guarnição sob o comando do general Vaubois. Agora, a esquadra era composta de 330 embarcações. Uma imensa cidade flutuando majestosamente pelo mar. Nas palavras de um passageiro, ela levava cerca de 38.000 soldados e passageiros civis, mais de 1.000 cavalos e perto de 200 canhões de terra, além de 700 escravos egípcios condenados às galés. A esquadra cobria uma área de 10 quilômetros quadrados, o que a tornava um alvo imenso. A possibilidade de um encontro com os britânicos era um pensamento comum a todos, relembraria um oficial de infantaria. O almirantado em Londres tinha sido alertado por seus espiões sobre os preparativos que estavam sendo feitos em Toulon e em outros locais. Porém, os relatos variavam consideravelmente quanto ao objetivo da esquadra, alguns especulando que seria uma invasão à Inglaterra, outros que se tratavam das Índias Ocidentais, da Índia e do Egito. O almirantado enviou uma esquadra sob o comando do almirante Horatio Nelson para o Mediterrâneo, com o objetivo de bloquear Toulon e destruir a frota francesa caso ela saísse para o mar. Nelson chegou a Toulon a tempo, porém os danos causados por uma súbita tempestade o obrigaram a se distanciar para reparos, e isso fez com que ele perdesse a partida da armada francesa. Agora estava indo às pressas para o Egito, perseguindo os franceses. Ele ultrapassou a esquadra francesa sem vê-la, e ao chegar a Alexandria e não encontrar os franceses lá, fez meia volta, presumindo que no fim das contas o destino era mesmo a Inglaterra. A esquadra francesa chegou a Alexandria em 1º de julho, 2 dias depois da partida de Nelson. Bonaparte pretendia desembarcar uma quantidade de homens suficiente para garantir a posse do porto e seguir navegando para Roseta ou Damieta, de onde poderia marchar ao longo do Nilo rumo ao Cairo, que ele precisava tomar rapidamente para ser bem-sucedido. Porém, quando o cônsul francês, Magallon, chegou a bordo com a notícia de que Nelson havia estado ali 2 dias antes, ele percebeu que em breve os ingleses voltariam e por isso decidiu fazer o desembarque sem demora. Desdenhando do conselho de Bruyer, determinou o desembarque imediato na Baía de Marabu, a oeste de Alexandria, embora a noite se aproximasse e o mar estivesse agitado. A operação foi realizada em pequenos botes à vela, que levavam só 15 minutos para chegar à praia, porém um tempo muito maior para voltar aos navios para pegar mais homens. Os cavalos nadaram até a terra firme, conduzidos por homens nos botes. Alguns soldados se afogaram quando os botes bateram em bancos de areia, colidiram uns com os outros ou tombaram, e outros perderam seu equipamento. Bonaparte chegou à praia à 1 da manhã de 2 de julho,
e dormiu um pouco na praia, enquanto seus homens continuavam a desembarcar. Às 2 horas, ele pôde dar início à marcha sobre Alexandria. No dia anterior, ele havia escrito ao Pachá do Cairo, o governador da corte otomana, garantindo que vinha como amigo. Escreveu também ao cônsul francês em Constantinopla, instruindo-o a explicar ao sultão que estava ali apenas para punir os mamelucos que vinham perseguindo mercadores franceses e para defender o país em nome dele contra os britânicos. Esperava que Talleyrand chegasse a Constantinopla logo e acalmasse os ânimos. Ele teria uma surpresa. Quando chegaram a Alexandria, os franceses viram que suas muralhas fervilhavam de soldados e civis que defenderam a cidade ferozmente com os homens que estavam desarmados, atirando chuvas de pedras sobre os soldados de Bonaparte. Eles não desistiram nem mesmo quando os muros foram escalados, o que fez com que muitos habitantes fossem passados na espada por agressores enfurecidos. Jamais tinham se deparado com uma resistência fanática como aquela, somado ao fato de que tinham a percepção de ter chegado a um mundo diferente. Essa resistência afetou o modo como eles viam o inimigo. Na Itália ou no Reno, não havia ódio entre os soldados dos dois lados, muito menos por parte da população que só queria ser deixada em paz. Aqui as coisas eram diferentes. Diferentes até que ponto? Eles iriam descobrir em breve.